Trabalha em configuração de L, trabalha. Tio, C, na testa. Prestar atenção. Configuração em 4, né? Essa configuração aqui aberta. Por que na língua de sinais, alguns sinais eles ficam totalmente diferentes do português, do início de algumas palavras em português? Bom, é isso que eu vou responder para vocês agora. Meu nome é Jéssica Abigail, sou intérprete de Libras e seja muito bem-vinda aqui ao canal Bilibras, tá? E, antes de mais nada, se inscreva aí no canal para vocês conhecerem mais conteúdo, porque tem muita coisa boa aqui. Também curte aí se você já gostou desse tema, tá? E depois comenta para mim para ver se o assunto realmente ajudou vocês, tá certo? Então bora lá. Por que alguns sinais eles não correspondem ao português de forma direta? Certa ocasião, quando eu estava auxiliando, né, como ministrante num curso de Libras, uma aluna, nesse dia a gente estava ensinando alguns sinais soltos, né, para que eles pudessem treinar. E entre esses sinais, a gente estava ensinando a palavra, né, o sinal educado, né? Escreve assim, educado, ou, né, educação, né? E o sinal para essa palavra é assim. Quando a gente fez esse sinal, a aluna falou, epa, assim? Mas educado, ele não se escreve com E? Por que a configuração de mão é em L? Quando ela fez essa pergunta, vários outros alunos também começaram a questionar. Outros sinais, como por exemplo tio, o sinal de tio é assim, é um C, é a configuração em C na testa. Por que é C se a palavra começa com T? Tio. Para a gente entender primeiro essa questão, precisamos entender dois fatores que ajudam a gente a entender por que alguns sinais eles não correspondem a certas palavras, né? Não tem aplicação a certas palavras com o português. A primeira é que a língua de sinais ela tem uma grande influência de outros idiomas e outras línguas de sinais de outras regiões. Por exemplo, a gente sabe que a origem da língua de sinais foi o Lipi, né? Que começou a trazer língua de sinais da França, né? E ajudou esses surdos aqui alguns sinais, palavras que não tinham um sinal específico e deu, né, significados a todos eles. O outro fator também é a cultura. Quando esse professor chegou aqui, né, ensinando alguns sinais que já existiam na França, as pessoas elas já tinham sinais específicos para se comunicar aqui. Porque a gente sabe que a língua, todos os idiomas, ele tem uma forte influência da cultura. A língua existe pela cultura e a vivência daquela sociedade, daquela comunidade. Então, dessa maneira, a gente sabe que esses dois fatores, eles influenciam grandemente para que aquele idioma ele tenha a sua identidade própria. A língua de sinais é da mesma maneira. Muitas pessoas elas questionam alguns sinais porque elas acreditam, até quem está começando, né, e não conhece nada ou pouca coisa sobre a língua de sinais, acredita que o português, né, na verdade a língua de sinais, ela é uma representação da língua portuguesa. E não é. A língua de sinais é uma língua independente, que tem a sua cultura, a sua vivência entre sociedade, a influência como qualquer outro idioma de outras regiões, né? E tem uma grande fortaleza em transmitir e dependência em transmitir esses sinais. Aí fica mais fácil. Então, se a gente sabe de tudo isso, né? Existe uma grande influência ao longo dos anos para que a língua de sinais seja o que ela é hoje, e isso não quer dizer que ela não vai mudar daqui a 5 anos, algo importante para vocês deve ser levado em consideração. A língua de sinais, se você realmente quer aprender a língua de sinais, você, em vez de se concentrar na origem de cada sinal e questionar por que eles não são parecidos, encare a língua de sinais como um idioma único, que tem direito a ser diferente
porque é uma língua individual que cada um deve usar, né? É uma língua em sociedade. Se você pensar dessa maneira, ao estudar a língua de sinais, você não vai empacar, né? Paralisar e continuar só no básico ou só no intermediário. Se você entrar mesmo na língua de sinais e encará-la ela como uma língua que precisa ser entendida e compreendida, você vai aprender realmente a se comunicar de forma com mais habilidade e fluência, né? E vai fazer toda a diferença no seu modo de encarar a língua, né? Vai transmitir nos sinais que você faz, vai trazer mais qualidade e os surdos vão ficar mais à vontade de ficar perto de você. Então evite perguntar, toda vez que você perguntar um sinal para um surdo, você perguntar para ele, mas por que esse sinal é desse jeito? Mas por que é desse jeito? Por que inventaram assim? Por que não é desse jeito? Isso às vezes se torna chato, é um pouco às vezes até constrangedor, incômoda para aquele surdo, porque ele não precisa saber a origem de todos os sinais. É igual ao nosso idioma, o português. Você se pergunta por que aquilo é sofá, por que o nome daquilo é sofá, por que aquilo é cadeira, por que isso aqui se chama casa? Você não faz essas perguntas. Talvez em um momento da sua vida se fique, sim, curioso. E se alguém souber, me conta aqui nos comentários. Mas isso vai trazer alguma diferença na sua fluência em português? Não. E também você ficaria incomodado se eu chegasse com você e perguntasse todo o tempo o porquê da palavra ou outra. Então, não se concentre nisso, né? Saiba que a língua de sinais teve influência, como eu já expliquei, né? E estude, né? Dê o melhor de si. Mas e os classificadores? Como é que se usa eles? Será que a gente pode se comunicar com uma pessoa, um surdo de outro país, sendo que a língua de sinais daqui é diferente de lá? Deixa essas perguntas agora para os próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Se foi de ajuda para vocês saber dessa informação, me conta aqui nos comentários, tá certo? Obrigada e até mais!